dá tudo. Gente, seguindo aí, então, Deuteronômio capítulo 16, a narrativa é o que diz que o pão de sofrimento, o pão do povo, que é o pão ázimo, né, a festa da Páscoa, eles chamavam também do pão do sofrimento. O pão sem fermento representava toda a pressa que eles saíram de lá, né, do Egito, entre aspas, né, essa saída do Egito. Então, não deu tempo de pôr o fermento na massa. Então, a festa da Páscoa é uma festa muito marcante para o povo judeu, e que depois o povo cristão fez a sua Páscoa, o seu jeito. A Páscoa cristã, ela é diferente da Páscoa judaica, certo? Então, vocês perceberam que acompanharam o Êxodo, que a estrutura da festa da Páscoa judaica era diferente da festa, e é diferente da festa da Páscoa cristã. O fermento, uma repetição da narrativa da festa da Páscoa do livro do Êxodo, certo? Deuteronômio capítulo 16 fala da festa da colheita. Vocês vão perceber que quando a gente voltar lá para o livro de Números, o livro de Levítico, nós vamos nos deparar com as festas. E a gente vai entender essas festas que eu vou estar narrando aqui, tá bom? Então eu só vou passar rapidinho para vocês saberem das festas que o povo judeu vivia. Então, Deuteronômio 16 ainda fala das festas, a festa da colheita. Então, 3 festas eram importantes: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas, ou chamada também a festa dos tabernáculos, certo? Então, quando a gente voltar lá para o livro do Número e o livro de Levíticos, nós vamos entender bem esses momentos dessas festas, tá bem? Então, só seguindo a narrativa aqui no livro. Não coloque perto de vocês o poste ídolo e nem Baal. Lembra que eu estava falando para vocês? Aparece no versículo 16 essa observação. Então, o poste ídolo era Ácera. E o Baal, eles sempre colocavam, porque o nome Baal quer dizer Senhor. Mas nós sabemos que tem um Deus lá do panteão dos cananeus, que ele chamava-se Baal. Ele era o filho de El, e a sua esposa era Anate. Às vezes você vê Baal e Ácera, mas a Ácera é a mãe de Baal, esposa de El. Mas o povo, no seu culto, ora colocava... É como dentro do catolicismo. Ora põe Maria do lado de Jesus, né? E eles são os modelos do homem e mulher, das frequências masculina e feminina. Ora põe Maria do lado do Espírito Santo. Ora põe Maria do lado de Deus Pai, né? Não como esposa, mas aquela que está mais próxima, aquela mulher que está mais próxima do Deus Pai. E aí cria um pouco de confusão. Imagina para os arqueólogos do futuro, né? As pessoas vão falar, mas Maria é a esposa de José? Ela é o que de Jesus? É a mãe de Jesus, mas está lado a lado ali, há uma parceria. Ela é a esposa do Espírito Santo? Ela é filha de Deus, mas ela é uma pessoa que está mais próxima da Trindade, ela é esposa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, então ela é esposa de Deus. Então fica uma confusão, né? Imagina para os arqueólogos do futuro. Para nós agora já é um pouco confuso. Então, por isso que às vezes aparece muito a Ácera do lado do Baal. Às vezes a Ácera também aparece do lado de Javé. Nós vimos, né? Na construção desse Javé, conforme ele foi chegando ali o povo de Israel, né? Como eles já tinham uma intimidade profunda com Ácera e com Baal, e eles foram obrigados, né? Vamos falar o povão, porque a elite já estava certa que tinha que sair o El, que tinha que vir o Javé. Mas o povo não estava bem convencido com isso, porque eles tinham uma intimidade muito forte com a Ácera. Então, quando o Javé chega, eles colocam também a Ácera como a consorte de Javé. Tem encontros arqueológicos, depois vocês podem procurar, né, de imagens construídas assim de Javé e a sua Ácera. Então eles tiraram o El e colocaram a Ácera como a esposa de Javé, já que Javé estava dominando ali a região. Então no capítulo 16, deixa bem claro, não coloque perto de vocês nem o poste ídolo, nem Baal. Mas vocês vão ver que o povo não conseguiu ficar longe de Ácera, do poste ídolo. Não conseguiram. Às vezes, gente, vocês vão encontrar o nome de
local de idolatria ou árvore. Nas lives que eu fiz aqui no meu canal, nos Caminhos das Deusas, vocês assistam, são umas 3 lives, vocês vão entender direitinho a história das deusas, desde Star, Ácera, né, Inanna, Madalena, Maria. A gente dá uma transitada boa aí na história das presenças femininas, né, como deidades, como divinos, né, ou divinas. Muito bem. Deuteronômio capítulo 17, Deus detesta os animais com defeito. Então, Deus detesta os animais com defeitos. Então, na hora que o povo ia fazer uma oferta, um sacrifício a Deus, eles tinham que escolher muito bem, porque se o animal fosse meio cegueta, se o animal fosse meio manco, sabe, se não fosse bem perfeitinho, ele não serviria. Entende? Então, isso é somente o que está narrado aí nesse capítulo 17. Se souberem que alguém está adorando o sol, a lua ou as estrelas, matem a pedrada essas pessoas. Outra ordem que está lá no capítulo 17. Você não leu? Vai lá ler. Ou então escute. Está lá. Então imagine. E são os povos da região próxima deles e os seus povos, os seus mesmos, os israelitas, os seus patrícios mesmo. Se estivessem adorando o sol, a lua, as estrelas, outros tipos de culto, era para ser apedrejado até a morte. Essa é a ordem. Então aí as matanças continuam, né? As ordens para matar. Por isso que o texto, né, hoje é Deuteronômio, bênção, maldição e morte. Por quê? Da bênção. A bênção ia acontecer na vida da pessoa se ela andasse direitinho conforme a lei que está lá. Qualquer passo que ela desse fora, ela seria amaldiçoada. Gente, e maldição é uma palavra tão feia, né? Tão forte. Nós vimos, né, na live passada sobre isso, um encontro arqueológico que ainda está sendo estudado lá no Monte Ebal, né? Que era um monte realmente destinado às maldições, e eles tinham que escrever maldito, 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 e era maldito para tudo. E amaldiçoado é aquela pessoa que está completamente distante da bênção, está distante da graça, é um desgraçado, é uma pessoa sem a graça de Deus. Entende? Então, isso é bem interessante também. Como deverá ser o futuro rei de Israel? Ele não poderá ter muitos cavalos, nem muitas mulheres. A narrativa do Deuteronômio 17. Mas quando nós olhamos para a história de Davi e de Salomão, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e se você não conhece e quiser se adiantar, nossa, gente, Davi mandou matar o seu amigo Urias, pôs o Urias na frente da batalha para Urias morrer e ele ficar com a sua esposa, que é o chamado pecado de Davi. Deus diz a Salomão: eu te dei todas as mulheres que você quis. Todas. E eles pegavam as mulheres também como espólio de guerra. Quando eles não recebiam a ordem de matar aquelas mulheres todas, os homens, as mulheres, as crianças, eles ficavam com as mulheres e os bens daqueles homens daquelas cidades. Entende? Se eram cidades que Deus dizia assim, olha, é só para vocês passarem por lá. O objetivo é chegar no território dos cananeus. Mas, se esse povo encrencar com vocês, matem os homens, fique com as mulheres deles e fique também com os pertences desses homens, mas matem todos os homens. Mas o povo cananeu era para matar as mulheres também, como nós já vimos na live passada. Então, veja bem como que está se estruturando as coisas aqui. É uma contradição. Essa narrativa já é uma narrativa que você percebe que tem algumas narrativas tardias. Porque o povo em nenhum momento estava ali atrás de rei. Não estava. Vocês vão ver no livro de Juízes que o povo estava estruturado ali e não havia rei. Então, lá no livro de Juízes, vocês vão ver que vai chegar um momento que eles vão falar, aí o povo decidiu que deveria ter um rei.
Mas como aqui no Deuteronômio já tem a narrativa? É profecia? Olha, lá no futuro vocês vão querer ter um rei. E o rei vai ter que ser assim. É só para refletir, sabe?